Salmos número 84, e eu quero ler com os irmãos, aleluia, o verso de número 10, livro de Salmos 84, verso 10. Quem achou, irmão, dá um glória a Deus aí. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pedir que Deus nos use pela sua bondade e misericórdia. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos uma vez mais na sua presença para apresentar, Senhor, a minha vida. O Senhor sabe, ó Deus, e conhece toda a minha história, sabe o meu deitar e o meu levantar, sabe, ó Deus querido, que eu não tenho condições, ó Pai, de ministrar a tua igreja, porque eu sei, ó Deus, que não adianta a gente usar, ó Pai, conhecimento teológico, que a mensagem não terá efeito, pois uma mensagem sem a tua presença é uma mensagem vazia. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, pela sua misericórdia e bondade, Senhor, usa-me apenas como um canal, apenas como uma ferramenta, que a sua palavra, meu Deus, nessa noite seja pregada, e que essa palavra, meu Deus, chegue aos corações dos nossos amados irmãos. É o que eu te peço, Senhor, crendo em ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós fizemos a leitura do Salmo de número 84, e nós precisamos entender que o livro de Salmos, ele é muito distinto, diferente dos demais livros da Bíblia. Os demais livros da Bíblia nós vamos ver Deus se comunicando com as pessoas, se relacionando com as pessoas. Nós vamos ver Deus levantando os seus profetas para ser boca dele na terra. Quando nós abrimos a Bíblia, nos profetas maiores ou menores, nós vamos ver isso acontecer. Quando nós vamos para o livro de Josué, por exemplo, que é um livro tido como um livro histórico, apresentando a história de Israel, nós vamos ver Deus tratando e falando com o povo. Mas no livro de Salmos, ele é distinto por quê? Porque aqui é o homem se relacionando com Deus. É alguns homens da Bíblia Sagrada abrindo o coração e clamando ao Senhor, se direcionando a Deus, muitas das vezes baseado ou pautada na situação que eles estão vivendo. Por isso ele é diferente. E para nós entendermos ou termos uma compreensão total do livro de Salmos, ou dos capítulos que Salmo nos apresenta, nós precisamos compreender que sempre tem e vai ter uma história por trás daqueles escritos. E para nós entendermos o que o Senhor Deus quer falar conosco nessa noite, eu preciso trazer os irmãos lá em Números, capítulo de número 16. Por quê? Porque esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá ou Coré. E quem era esse homem? Corá era um homem que tinha respeito, porque ele era um dos líderes das tribos. E por ser líder, ele tinha respeito pelo povo. A sua opinião era uma opinião que de fato impactava as pessoas. Só que a Bíblia vai dizer agora que Moisés, ele vai tomar uma atitude, uma ação, baseado naquilo que ele havia se relacionado com Deus, e vai levantar agora Arão, para poder trabalhar na obra, para poder dividir o peso com Moisés. E a Bíblia diz que quando Corá ouve isso, quando Corá descobre isso, ele vai se levantar. O livro de Judas, no primeiro capítulo, Judas só tem um capítulo, no versículo de número 11, a Bíblia vai comparar Corá como alguém que se rebeliou contra a nação de Israel.
A Bíblia diz que ele, não satisfeito, ele vai contaminar 250 homens, 250 líderes, e vai agora ir para falar com Moisés. E ele chega a dizer: olha, porventura não há homens de Deus aqui na nação, você precisa escolher alguém que está tão perto ou tão próximo de ti, colocando em queixa, colocando em dúvida a atitude de Moisés, o seu líder. Moisés agora está preocupado, porque ele sabe que a escolha dele não veio dele, mas de Deus. Então ele vai dobrar o joelho e vai dizer assim: Senhor, o que está acontecendo? Onde eu estou errando? Porque as pessoas estão se levantando contra mim. E Moisés agora, falando com Deus, vai ouvir Deus bradando do céu, dizendo assim: Moisés, calma, você não precisa provar nada para ninguém. As pessoas precisam entender que a escolha partiu de mim, então deixa que o milagre eu faço. O que você vai precisar fazer, Moisés, é convidar os 12 líderes, e pede que cada um traga um galho seco, porque nós vamos colocar esse galho seco, os 12 galhos secos com o nome, na frente da tenda. No outro dia de manhã, pede para o povo vir, e o galho que frutificar, esse será o meu escolhido. A Bíblia diz que assim foi feito. As 12 tribos trouxeram o galho foi enterrado. Eu acho lindo isso, porque eles não enterraram o galho numa terra fértil, não. A Bíblia diz que eles enterraram o galho no deserto. E eram galhos secos. A probabilidade desses galhos terem folhas e frutos é zero. Então a Bíblia diz que eles começaram outro dia de manhã a tirar um a um. E o texto vai dizer que quando chegou na vara de Arão, aleluia, não tinha só folhagens, mas tinha frutos, para que todo mundo soubesse que quando Deus escolhe, Ele confirma, e quando Ele confirma, Ele mostra para todo mundo que Ele tem poder de um galho seco fazer dele, aleluia, frutificar. E eu preciso dizer na abertura dessa mensagem para você, que em algum momento foi questionado na sua vida, em algum momento alguém não acreditou, aleluia, nas escolhas que você está fazendo, ou nas escolhas que você fez. Deus está te dizendo: ei, você não precisa provar nada para ninguém, porque os frutos da sua escolha falarão por você. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Corá vai sair dali bravo, nervoso. Por quê? Porque tudo aquilo que ele havia se levantado caiu por terra. Uma coisa é as pessoas se levantarem contra mim e contra você. Outras coisas é as pessoas se levantarem contra aquilo que Deus tem na minha e na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz agora que pela primeira vez Deus vai abrir uma fenda na terra e vai engolir Corá, os 250 e mais alguns. Só que o que me chama a atenção é que Corá era pai, tinha os seus filhos, só que a Bíblia diz que por seus filhos serem tementes ao Senhor, pelos seus filhos servirem a Deus, a trajetória deles será totalmente diferente da trajetória do pai. O que significa isso, pastor? Significa que todos aqueles que creem em maldição hereditária, se lesse a palavra de Deus, ia entender que, aleluia, a tua história é totalmente diferente da história dos seus antepassados. Aleluia. Escute isso: Deus já preparou algo novo e extraordinário para a tua vida. Não é porque os seus antepassados eram miseráveis que você também será. Aleluia. Os filhos de Corá foram tementes ao Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Corá, por estar presente na casa de Deus, vai ter a honra, a oportunidade de escrever alguns salmos.
dentre eles o salmo que a gente fez a leitura. Quando eles decidem escrever estes salmos, eles vão trazer aqui a memória de quando eles peregrinavam para ir até a casa do Senhor, para ir até o templo, para ir até a igreja. Ele vai abrir o salmo lembrando como é bom e maravilhoso estar na casa do Senhor, como é bom estar num ambiente como esse. Ele está trazendo à memória tudo aquilo que ele sentia no ambiente de culto, e como é um hino de peregrinação, segundo os historiadores, eles faziam o percurso adorando a Deus. O que me chama a atenção é que eles não esperavam chegar na igreja para apresentar o seu culto, a sua adoração. Eles já vinham adorando, eles já vinham exaltando, porque eles entendiam que o culto não começa aqui, mas começa lá na sua casa. E é fácil perceber quem já vem cultuando de casa e quem cultua aqui. Me pergunte como. Quem já vem cultuando, irmão, entra aqui na igreja voando. Quem já vem cultuando, entra aqui dando glória. Quem já vem cultuando, entra aqui, irmão, sensível à voz do Espírito. É por isso que no toque da primeira nota, ele já está pulando, ele já está sentindo a presença de Deus. Mas e aqueles que não vêm cultuando? Tem que esperar aquecer. Enquanto um já vem aquecido, tem o outro que tem que esperar aquecer. Enquanto o irmão está dando glória a Deus, ele está aqui, glória, aleluia. Enquanto o irmão já está querendo pular, ele está aqui, um pé para lá e outro para cá, aleluia. Mas eu preciso te dizer, irmãos, o importante de fato é estar aqui, aleluia. Por quê? Porque o ambiente da igreja é contagiante. O ambiente de culto é algo extraordinário. O que acontece no ambiente de culto, pastor? Você entra triste, sai alegre. Você chega doente e sai curado. Você chega com a tua vida às vezes toda arrebentada e sai daqui estruturado. Ambiente de culto, o ambiente de culto tem esse poder de nos trazer vida. Aleluia, glória a Deus. Salmo 84, verso 1. Olha o que os filhos estão escrevendo. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje a mensagem ela é expositiva. Salmo 84, verso 1 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. O verso 2: a minha alma está anelante e desfalece nos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam ao Deus vivo. Perceba o texto. Quando ele vai para a igreja, ele vai para reconhecer o poderio e a grandeza do Deus a qual ele serve. Perceba, o texto nos ensina que ele não vem, aleluia, para reparar em A e em B. O texto diz que eles não vêm, aleluia, para ficar de bateção de papo, não. Eles vêm com um único propósito. Qual é, pastor? Adorar a Deus, reconhecer quem realmente Deus é. E eu preciso aqui fazer menção a um período ou a um tempo que nós fomos proibidos de vir até a casa do Senhor. Talvez algumas pessoas vão chorar porque vão se lembrar das coisas ruins que aconteceram. Mas você precisa entender a mensagem. Você precisa valorizar a igreja. Covid-19 foi algo que nos maltratou demais em todos os sentidos. Na época nós éramos pastor presidente de um ministério e tínhamos 5 igrejas. Até que veio a notícia: olha, as igrejas têm que fechar. Vocês não podem mais cultuar a Deus. É arriscado. E a gente, para cumprir e de forma respeitosa com o Estado,
nós cumprimos, nós fechamos as igrejas. Alguns pastores, como medida paliativa, começou a fazer live, para que a mensagem de Deus fosse pregada e chegasse até o lar dos irmãos. Nós vivemos isso, mas não é a mesma coisa. Não é como estar aqui sentados. Nós sofremos. Eu participava de reunião de pastores onde os pastores choravam, porque não podiam sequer se aproximar das suas ovelhas. Eu me recordo que na Santa Ceia, eu e a pastora Carol, nós visitamos todos os nossos membros para ministrar a Santa Ceia da calçada. Os irmãos dentro da casa com todo aquilo que era necessário para não se contaminar, e nós lá na rua ministrando a Santa Ceia, casa por casa. E após o término da ministração, nós entrávamos no carro, irmãos, e nos lembrávamos de quando nós tínhamos a oportunidade, o privilégio de se confraternizar, de se abraçar, de amar o nosso próximo. Que saudade que nos dava. Eu não conheci o pastor Rogério nessa época, mas eu tenho certeza que ele passou exatamente pelas mesmas situações. Quantas das vezes nós dobramos nossos joelhos e choramos, dizendo: Senhor, que saudade da igreja. Isso machucou, isso fez com que a gente se entristecesse. E eu quero aqui então fazer uma reflexão. Como nós deixamos para dar valor só quando perdemos? A igreja estava ali todos os dias. Eu tinha oportunidade de estar na igreja todos os dias, mas aí eu escolhi a culto, aí eu escolhi o pregador. Tinha dia que eu tinha disponibilidade para ir no culto, mas como o pregador não chamava muita atenção, eu preferi ir para outros lugares. Mas quando fechou, sentimos falta, sentimos anseio em estar. Não espere fechar as portas para dar valor àquilo que o Senhor Deus tem te dado. Não espere perder para valorizar. Valorize tudo aquilo que Deus tem te entregado, sendo pouco ou sendo muito. Aproveita. E com a nação de Israel aqui não foi diferente, porque durante 70 anos eles foram proibidos de ir ao templo, de adorar a Deus. É por isso que quando nós vamos ler todos os cânticos dos degraus, aqueles cânticos que eles faziam quando iam até o templo adorar, são salmos de saudade, são salmos onde expressa o sentimento que eles tinham por estar na casa do Senhor. Mas antes de continuar a pregar, eu preciso fazer uma pergunta, porque o Espírito Santo veio com a proposta realmente de fazer você pensar: o que você está fazendo com aquilo que o Senhor Deus tem te proporcionado? Ele sente falta de estar na igreja, no templo, sentindo a presença de Deus. Aí eles começam a relatar como era bom estar na sua casa, ó Senhor. A pergunta que eu quero deixar à igreja é: qual é o desejo do vosso coração? Você conta os dias na semana para estar aqui domingo conosco? Você não vê a hora de chegar o domingo para você pôr aquela roupa mais bonita e vir correndo ver o pastor Rogério? Ou você vem aqui apenas para bater o cartão? Ou você vem aqui apenas para cumprir o protocolo? Essas perguntas você não precisa responder para mim, você precisa responder para você mesmo. Qual é a sua motivação? O que tem te trazido até a casa do Senhor? Aí o verso 3, ele diz assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui eles estão fazendo uma reflexão, porque quando eles iam no templo, ele observava que perto dos altares
os pardais ficavam próximos. E é engraçado porque Deus podia usar tantos animais, mas Ele decide agora usar um pardal. E o que o pardal está fazendo aqui, irmão? Qual é a conexão? Porque Ele está fazendo um paralelo entre o pardal e eles. E aí eu fui pesquisar acerca do pardal. Os irmãos da manhã aprenderam algumas coisas a respeito do pardal, pastor. O pardal é uma ave, eu fui estudar. O pardal é uma ave que ele nasce e se adapta em praticamente todos os lugares, todos os países. Independente do tema, do clima, do ambiente, ele se adapta. Então, por nascer muitos pardais pelo mundo, ninguém dá o devido valor para ele. Ninguém. Eu fiz uma pergunta, eu quero fazer aqui também. Os irmãos conhecem casa de aves, amém? Alguns talvez já foi na casa de ave comprar galinha, galo, não sei. Mas eu não conheço uma pessoa, irmão, que vai em alguma casa de ave para comprar um pardal. Não conheço. Aí eu fui estudar sobre o cântico, pastor, do pardal. Eu acho lindo isso, porque Deus nos conhecendo, Ele sempre vai usar as comparações adequadas, corretas. Aí eu fui estudar sobre o pardal, porque todo pássaro canta, sim ou não? Aleluia. Eu adoro o cântico dos pássaros. Gosto tanto que um dia eu me enfiei em querer criar ringneck. Aleluia. A minha esposa sabiamente me proibiu, porque aquilo grita demais. Mas ninguém quer criar pardal. Por quê? Porque até para cantar o miserável não presta. Aleluia. Enquanto os pássaros entoam cânticos, o pardal faz. Aleluia. Você nunca vai ouvir mais do que 2 notas num pardal. Ele não tem entonação vocal. O máximo que ele consegue é. E eu preciso dizer, irmão, como a Bíblia te comparou como pardal. Tem crente pardal aqui. Por que, pastor? Porque não consegue dar glória. Quando vai abrir a boca, fica. Aleluia. Você que está do lado desse irmão aí, irmão, ele está dando glória ou está piando? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí os filhos de Corá estão dizendo assim: Senhor, até o pardal, que não serve para nada, encontrou guarida. Projeta para mim Lucas capítulo 12, versos 6 e 7. Aleluia. Porque eu creio que eu estou pregando para pardais, mas também para beija-flor, que se necessário for, para no alto. Aleluia. Eu não sei qual é o pássaro que você se assemelha, irmão, mas a Bíblia diz que nós temos que ser como águias. Outro dia eu prego acerca da águia, porque a águia, quando está ficando velha, diz a história que o seu bico, irmão, aleluia, vai ficando todo deformado, cascudo. Aí diz a lenda, a história, que ele sobe até os altos montes para poder se chocar contra as rochas, para que aquilo caia e ele seja renovado. Desculpa, mas eu tenho que te dizer que às vezes você precisa se chocar para poder se renovar. Vamos ao texto, porque eu me referi a algumas pessoas a pardais, e eu preciso ter um texto para isso. Escute: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Por que o Senhor Jesus está dizendo isso? Segundo a tradição, a cada uma moeda você comprava 2 pardais. Quantos? A cada uma moeda você comprava quantos pardais? Aí você chegava para a pessoa, para o vendedor, e diz assim: olha, eu tenho 2 moedas. Ele olhava para você e diz assim: fica tranquilo, eu não vou te dar 4, eu vou te dar mais 5. Por quê? Porque ninguém quer pardal, irmão. Aleluia. Ninguém quer pardal, ninguém está interessado no pardal. O pardal não tem nada a oferecer. Talvez você esteja assim, aleluia. Talvez alguém te veja assim, achando que você não tem nada a oferecer, te tratando talvez às vezes como alguém desprezível ou desprezado. Mas o salmista está dizendo: até eles encontrou. Mas olha o que o texto diz:
Entretanto, Deus não se esqueceu de nenhum deles. O mundo pode até desprezar, mas o Senhor. Olha o verso 7: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos não. Por que você está preocupado, irmão? Por que você está tão incomodado com essa luta, com essa batalha, com essa situação? Se Deus, que é Deus, cuidou dos pardaizinhos, aleluia, o que Ele não vai fazer pela sua vida? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está cuidando de pardais dessa noite, pastor. Pessoas que talvez foram desprezadas pela sociedade, pela família. Deus nessa noite está cuidando de você, e não só de você, porque o texto diz que Ele, além de cuidar do pardal e das andorinhas, Ele também dá guarida para a sua prole. O que significa disso? Significa que Deus está cuidando de você, da sua casa, do seu marido, da tua esposa, dos teus filhos, de todos que são seus. Verso 4: bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Verso 6: o qual, passando pelo vale de Baca, grava esse nome, faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. A palavra Baca, no original, significa lugar árido, seco, terreno acidentado. O vale de Baca era um vale que obrigatoriamente os judeus que vinham da região norte para Jerusalém, eles eram obrigados a passar por esse vale. Então aqui, como eles estão lembrando, trazendo à memória, quando eles iam adorar ao Senhor, eles estão dizendo assim: olha, é muito bom, é maravilhoso estar na casa de Deus. Deus cuida dos pardais, das andorinhas, também vai cuidar da gente. A gente precisa estar lá. Era uma necessidade que eles tinham. Mas a história diz que eles também vão se lembrar do período de dificuldade que eles haviam de enfrentar para chegar em Jerusalém. Em outras palavras, Jerusalém é lugar de paz, de promessa, mas para chegar lá, precisa passar pelo vale, irmão. Aleluia. Precisa passar por vale que não é amistoso. Alguns historiadores dizem que no vale de Baca, à medida em que a gente vai andando em direção a Jerusalém, o vento, a corrente de vento é tão forte, e essa corrente de vento, ela traz areia, pedregulhos, que à medida em que eles iam tentando avançando, eles se feriam, se machucavam. Eles atravessavam o vale de Baca, mas com feridas, porque o vale proporciona essas coisas. O vale às vezes machuca e maltrata a gente. Aleluia. E é por isso que muitos desistem em meio a esses vales da vida. Só que para chegar no lugar de paz, tem que passar por ele. Não tem escolha. Doendo ou não, machucado ou não, temos que passar por ele, se nós quisermos chegar em Jerusalém. Aleluia, aleluia. Só que não é fácil, irmão. Só quem já atravessou, ou quem está atravessando, sabe o quanto é difícil. Porque vale é uma depreciação. Todo vale, ele está entre os montes. E para sair do vale, irmãos, isso me chama bastante atenção. Porque quando você chega no vale de Baca, você avista o monte. E todos sabem que depois do monte está Jerusalém. Então eles já entram no vale sabendo que eles só precisam vencer aquele período. Pastor, aplica para a gente? Aplica.
O vale de Baca não é eterno. Ele é necessário, mas só por um período. Aleluia. Eu disse para vocês que quando você entra no vale de Baca, por conta do vento forte, você começa a ser ferido pelas tempestades de areia, pelos problemas que ali apresentam. Mas a história diz, pastor, que no vale de Baca existem algumas plantas essas que têm o nome de balsameiras. A planta de balsameira, ela exala bálsamo. E quando você vai procurar, aleluia, quais são os atributos do bálsamo, você vai entender que o bálsamo ele é anti-inflamatório. Você vai entender que eles utilizavam os bálsamos para passar nas suas feridas, porque ele também é cicatrizante. Significa dizer, irmãos, que você pode até estar no vale, mas eu preciso te dizer que no vale tem bálsamo. Aleluia. Pastor, está doendo, suporta um pouquinho, porque tem bálsamo do céu para você. Aleluia, aleluia. Cutuca esse irmão que está ao teu lado aí, fala para ele, não desiste não. Tem bálsamo logo aí à frente. Aleluia, 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 aleluia. Tem bálsamo nessa noite para você. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, é uma luta tremenda. Eu não sei, mas eu já passei por lutas também tão grandes como essa que você está passando, e eu continuei confiando em Deus, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde a minha vitória ia chegar. Estudando sobre vale, eu também vi ou aprendi duas situações. A primeira, existe vale que você entra, existe vales que colocam você. Quando você passa as intempéries da vida por algo que você fez, não que isso seja reconfortante, mas você entende o que você está passando. Agora, quando você é levado ao vale, aí você precisa entender o porquê que você está naquele vale. A Bíblia conta uma história que havia um profeta por nome de Ezequiel. E Ezequiel diz o texto que ele foi levado ao vale de ossos secos. Ele não pediu para ir, ele não desejou ir, ele não queria ir, mas ainda assim o Senhor o levou. Engraçado que quando o Senhor leva ele no vale, aleluia, o único meio de sair é pelo próprio profeta. Por quê, pastor? Porque todo vale tem um propósito, tem um objetivo, aleluia. E você só vai sair do vale quando você descobrir qual é o propósito ou o objetivo dele. O propósito de Ezequiel era profetizar, porque Deus vai dizer assim: ei, filho do homem, pode porventura esses ossos reviverem? Perceba, ele só saiu do vale quando ele entendeu o propósito e começou a profetizar. Deixa eu aplicar. Você só vai sair do vale quando você começar a profetizar. A situação ou circunstâncias é adversa, irmão. A Bíblia diz que além dos ossos estarem espalhados, estava sequíssimo. Aleluia. Ou seja, o escritor ainda trouxe a nós ainda mais dificuldade para que aquilo de fato acontecesse. Mas bastou o profeta começar a profetizar, que as coisas começaram a acontecer. A pergunta que eu deixo para você é: qual tem sido a sua atitude dentro do vale? Tem ajoelhado e chorado? Ou tem se colocado de pé, analisado a situação como Ezequiel fez, e sabendo do poder que Deus tinha, porque ele disse: tu sabes. Ele então agora se levanta e começa a profetizar. Eu quero te dar 30 segundos agora, para que você tenha ousadia suficiente para profetizar nesse vale que você está passando. O Senhor está te dizendo que depende só de você. O cenário já está preparado, as bênçãos segundo a palavra já estão prontas. Agora depende de você. Tem coragem, irmão?
tem coragem de profetizar mudança na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Eu peço que Deus nessa hora te dê ousadia, para que você possa repreender tudo aquilo que está acontecendo. Você não pediu, mas o Senhor está te dando condições nessa noite. Profetiza, filho do homem, abre a sua boca, profetiza bênção sem medida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu emprego, sobre os teus negócios, sobre o seu relacionamento conjugal, sobre a sua empresa. Profetiza. Estar no vale, aleluia, também é sinal de bênção ou vitória. Escute, eu disse há pouco que o vale é uma depreciação. Então só tem um meio, pastor Douglas, pastor Kim, de sair desse vale. Não tem outra opção. Escute o que Deus está te dizendo, pastora Damares. Você não tem opção. A única opção de sair do vale é subindo para o alto. Porque se vale é uma depressão, para mim chegar até o monte eu tenho que... Pergunta para o irmão que está ao seu lado: e aí? Está disposto? Está disposto? Porque você não tem saída. Aleluia. Para baixo não dá mais. Seguir pelo vale não dá, já estou cansado. Já não aceito isso mais para mim. E aí, pastor, o que sobrou? Sobe. Sobe. Só que na subida o desgaste físico é muito grande. E eles estão cansados, mas estão subindo. Por quê? Porque eles sabem que depois do monte olha o texto, igreja, verso 7. Eles estão subindo, mas aí já bateu cansaço, fadiga, aleluia. Alguns entram em desespero, porque o monte está tão perto, mas a gente não tem condições físicas para chegar. Aí o verso diz assim: olha, vão indo de força, aleluia. É um passo de cada vez, igreja. Aleluia. Estou cansado. Calma, ainda te sobrou um pouquinho de força. Eu não suporto mais. Calma, ainda tem alguma coisa aí. Falta só um pouco. Pastor, eu vou desistir, porque eu não aguento mais. Eu estou fraco. Quem falou que você está fraco? Quem te disse isso? Você pode estar cansado. É de força em força. Aleluia. Aleluia. Vem cá, filho. A Bíblia ela é clara quando ela diz assim: é bom que você ande em dois, porque se um cair, o outro te levanta. Mas nós estamos no vale, e nós estamos caminhando junto, porque a gente precisa subir. Diga para o irmão que está ao seu lado: sobe. Só que no meio da subida, aleluia, e eu sei bem o que é isso, pastor, porque eu tive a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tem um morro ou um monte chamado Dois Irmãos. É uma pedra chamada Dois Irmãos. Essa pedra ela praticamente divide a Rocinha do Vidigal. E eu não conhecia. O que eu queria conhecer no Vidigal era o restaurante que fica lá em cima da favela. Eu cheguei para o guia e disse assim: olha, Rian, eu queria conhecer
Aí ele falou: você queria conhecer o quê? Os dois irmãos? Eu não conheço, irmão, não sabia nem o nome. Eu falei: porque eu achei que os dois irmãos era o restaurante. Já viu onde eu entrei, né? O Morro Dois Irmãos, para vocês terem uma ideia, irmão, leva 2 horas para você subir ele. Eu com esse corpo atlético, quando chegou no meio do caminho, eu falei para ele: filho, o helicóptero chega aqui? Ele falou: por quê? Eu falei: olha para mim, não dá mais, estou morrendo. Aí eu olhava para o colega, que eu coloquei ele nessa arapuca, para ver se ele me ajudava, se ele me dava uma animada. Ele estava pior do que eu. Você está rindo porque não era os 6. Aleluia, aleluia. Mas eu fui indo passo a passo. Quando chegou a um determinado local, eu não aguentava mais. As pernas começou a tremer. Eu tremia, as pernas tremiam, o corpo tremia. Eu falei: Senhor, eu vou ter um infarto, eu vou morrer. Aí o Rian chegou para mim e falou assim: olha, falta só 20 minutos, a gente já chega. Fala para alguém, irmão, subir mais 20 minutos, que ele já subiu 1h40. Eu olhei para ele e falei assim: eu não aguento mais. Ele falou: aguenta, você chegou até aqui. Aleluia. Tem música que desiste lá embaixo, só de olhar para cima, você veio até aqui. E eu dizia: então me ajuda, irmão. Vou falar para vocês diante de Deus. Eu dava um passo, ele com a mão nas minhas costas. Eu dava um passo, ajuntava, ele ia me empurrando. Eu dava outro passo, ele ia vir me empurrando. Pastor, o que você está querendo dizer isso? Qual é a aplicação? Às vezes você não vai ter força para andar, mas eu profetizo que Deus está preparando alguém que, se necessário for, vai te empurrar para... Aleluia, aleluia. Eu quero me candidatar. Se não tiver ninguém para te acompanhar, eu vou junto. Aleluia. Nem que a gente tiver que sofrer junto, mas nós vamos chegar até o final. Ai, ninguém vai te parar. Escuta, você não vai ficar nesse vale. Aleluia, aleluia. Deixa eu contar aqui a história do Rio de Janeiro. A subida é desgastante, mas quando você chega lá em cima, a visão é indescritível. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer: não desista, porque o seu Deus vai preparar uma visão para você inesquecível. Aleluia. Depois do monte tem Jerusalém, depois do monte tem paz, depois do monte tem bênção. Aleluia, aleluia. Vão indo de força em força. Aleluia. Verso 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha a ordem cronológica desse texto. Ele está no templo adorando, exaltando o nome de Deus, reconhecendo a necessidade que ele tem de estar na casa do Senhor todos os dias. Depois de adorar, depois de glorificar, ele vai dizer: Senhor, ouve a oração que eu estou fazendo nesse momento. Eu quero dividir algo com vocês. Isaías, ele vai dizer que os ouvidos não estão agravados e o braço não está encolhido, para que não possa ouvir e para que não possa estender para te abençoar. Mas quando os filhos de Corá escrevem dizendo: Senhor, ouve o meu clamor, eles iam de ano em ano para o templo para adorar a Deus. Então as orações deles eram específicas. Imagine que todos os anos eles iam pedir a mesma coisa, e até aquele momento Deus ainda não havia realizado.
E quem nunca se perguntou: Senhor, por que você não ouve as minhas orações? Será que eu estou orando errado? Quantas pessoas aqui oram por salvação já há anos e parece que nada acontece? Aí eu descobri, irmãos, que Deus ouve todas as orações. Aprende isso aqui: Deus ouve todas as orações, desde as mais simples até a mais sofisticada. Quem nunca orou dizendo: Senhor, é maravilhoso estar na sua presença, é inenarrável. Mas também o Senhor ouve a oração daqueles que talvez nem conseguir pronunciar o nome de Jesus direito consegue, mas Deus ouve todas as orações. Diga para o seu irmão, ele precisa acreditar nisso: Deus ouve as suas orações. Agora talvez você está me perguntando assim: mas pastor, já que Deus ouve, por que Ele não responde? Porque para Deus responder a oração, a sua oração tem que estar enquadrada no propósito de Deus. Quero repetir isso: para Deus ouvir as suas orações têm que estar no propósito de Deus. Perceba, a Bíblia diz que Pedro está no cárcere e vai morrer no outro dia. Aí o texto vai dizer que enquanto Pedro está no cárcere, a igreja está orando. A igreja ora e o texto diz que Pedro está dormindo. Engraçado, né, irmão? Quem é que dorme sabendo que vai morrer no outro dia? Aleluia! Mas tudo bem, ele está repousando, ele está descansando, porque ele sabe que a vitória dele, aleluia, não depende dele. O que ele podia fazer, ele já fez. Agora ele precisava de um milagre. Enquanto ele estava na prisão, a igreja estava. Enquanto ele estava na prisão, a igreja estava. E quando a igreja ora, irmão, aleluia. Deixa eu mostrar uma coisa para você. A Bíblia diz que Tiago também foi preso, só que a Bíblia diz que ele morreu no outro dia. Por quê? Você não encontra a igreja orando por Tiago, mas por Pedro sim. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor Rogério. Aleluia. Fiz igual o Ronaldinho Gaúcho agora, hein? Olhei para o pastor Douglas e vou falar aqui para o nosso pastor Rogério. Aleluia. Enquanto essa igreja estiver de joelhos dobrados pela vida do Senhor, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará até a sua tenda. Tem um exército orando pelo Senhor. Aleluia, aleluia. A sua oração tem poder. Eu acho lindo isso, irmãos, porque mesmo o crente cheio de fé, ele ora, mas às vezes ele não acredita que a oração poderá ser realizada. Mas tudo que eu falo eu gosto de provar na Bíblia, porque a Bíblia diz que a igreja estava orando, e Pedro agora foi solto. Só que Pedro vai chegar lá na casa, ó. Quando a menina vai abrir a porta e vê Pedro, ela fecha e sai correndo. Por quê? Tem um fantasma aí na porta. Mas por que fantasma? Porque Pedro está aí. Não, Pedro não pode estar aí, Pedro está na prisão. Não, Pedro está aí fora. Não, é um fantasma. Irmão, a igreja estava orando para Deus visitar Pedro e soltar. Quando Pedro sai, eles desconfiam. Eu preciso perguntar para você se é desses, irmão, ou você confia na sua oração? Quem conhece a história do menino do guarda-chuva? Não chovia na cidade há muito tempo, e eles precisavam que a terra fosse regada. Então o pastor levantou um clamor. Quando chegou lá na igreja, tinha um jovenzinho com um guarda-chuva na mão. Aí o pastor fala assim: filho, o que você está fazendo com o guarda-chuva? O senhor não convidou a gente para orar para chover? Como é que eu vou embora? A sua oração tem poder, creia, mas só vai acontecer se tiver um propósito. Para entender isso, a Bíblia diz que Ana ia de ano em ano ao templo, buscando algo da parte do Senhor, que ela queria um filho. E os anos iam passando e Deus não concedia, mas ouvia. E aí a Bíblia diz que agora o cenário vai mudar. Por quê, pastor? Porque Ana continua pedindo um filho, só que a nação de Israel precisa de um líder. Ana continua pedindo um filho, só que a nação de Israel precisava de um sacerdote, de um juiz. Aí nós vamos observar que enquanto o povo clamava: Senhor, olha o que está acontecendo, nos dê um novo líder,
Ana está lá: Senhor, me dá um filho. E Deus está olhando para o povo e para Ana e para o povo. Quando Ana diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei. Aí Deus disse: achei o líder, achei o sacerdote. Agora eu vou realizar o desejo do coração de Ana. Por quê? Porque está no meu. Levanta a mão que eu preciso profetizar. Tem crente que verá a sua oração sendo concretizada, porque é propósito do céu, é propósito de Deus. Pastor, mas Deus não fez nada até o dia de hoje. Ei, porque ainda não era propósito, mas a partir de hoje você vai ver as coisas começar a mudar na tua vida. Aleluia. Aleluia. Verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais, aleluia, um dia nos teus átrios. O que me chama a atenção aqui, que ele está relatando o templo, e o templo, o tabernáculo, ele é separado em 3 partes. Quantas partes? 3. O texto está dizendo que ele está agradecendo ali, alegre, feliz, com o coração, porque ele tem a oportunidade de estar no átrio. E olha que legal, o átrio era um ambiente em que todos, qualquer um podia entrar. Aleluia. Era um lugar onde todos podiam prestar a sua adoração, o seu louvor. Só que depois do átrio ainda tinha o lugar santo, aonde só os sacerdotes levitas podiam estar. E o terceiro pavimento era o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. O texto diz que ele vai falar aqui assim, ó: Senhor, vale mais um dia nos teus átrios. Ele está se contentando, irmão, em ficar num espaço que todos podiam estar. Ele não queria estar no santo, nem no santo do santo. Ele está dizendo assim: Senhor, se o Senhor permitir que eu estivesse no átrio, já está bom demais. Porque ele sabia que tudo que vai acontecer no santo e no lugar santíssimo é reflexo daquilo que está acontecendo no átrio. O que você tem feito no átrio? Qual é a sua reação estando no átrio? Qual é o tipo de oração que você faz no átrio? Qual é a adoração que você oferece no átrio? Ele se contenta em estar apenas no átrio adorando a Deus, porque ele sabe que tudo parte. Pastor, o que você quer dizer? Que tudo que vai acontecer na sua vida parte daqui. Quando eu falo aqui, eu não estou falando de igreja missional, estou falando de igreja de Cristo na terra. Tudo que acontece na nossa vida acontece a partir da igreja. Eu preciso te dizer uma coisa, irmãos, não se escandalizem, porque a igreja não salva ninguém. Repete comigo isso: a igreja não salva ninguém, mas é o lugar onde os salvos estão. Deseja estar na igreja, deseja estar aqui nesse ambiente, porque é aqui que nós recebemos renovo, é aqui que nós recebemos restauração, é aqui que o Senhor Deus nos anima, é aqui que o Senhor Deus nos coloca para... Porque vale mais um dia nos teus átrios que em outra parte mil. Ele está dizendo assim: Senhor, não existe lugar na terra que seja mais maravilhoso do que estar na sua casa. Irmãos, eu, pela bondade e misericórdia de Deus, conheço quase o Brasil todo, viajando sempre a trabalho ou para pregar a palavra de Deus. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, tem lugares extraordinários. O Espírito Santo
também tem pontos turísticos lindos. Bahia, quem tiver a oportunidade de conhecer Morro de São Paulo, fica a 2h30 mar adentro, um dos lugares mais lindos que eu já conheci. Poderia aqui ficar citando outros estados, mas o salmista está dizendo assim: olha, não existe lugar no mundo melhor do que estar na casa de Deus. Nada se compara com esse ambiente. Eu prefiro estar aqui. E o engraçado, pastor, que ele ainda faz questão de dizer: eu prefiro até estar na porta. Eu não preciso nem estar dentro. Se me deixar só na porta, já está bom. Aleluia. Porque ele sabia que o mesmo Deus que visitava o átrio, que visitava o Santo dos Santos e o lugar santíssimo, é o mesmo Deus que visita aquele que está na porta, aquele que está na mídia, aquele que está na mesa, os professores que estão dando aula, as nossas crianças, aquele que é mais novo, aquele que é mais velho. Aleluia. Aleluia. Verso 11: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em... Não preciso pregar mais nada, irmão. Deus tem bênção para você. Deus tem vitória para a sua vida. Hoje é o dia que Deus escolheu, aleluia, para fazer um divisor de águas no seu ministério, na sua chamada. E para finalizar, convido o vocal, por favor, a se colocar à frente. Verso 12. Eu gostaria que você lesse comigo. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua... Aleluia. Aleluia. Em quem você tem confiado, irmãos? Em quem você tem confiado? Onde está a sua confiança? Desculpa, mas eu preciso te confrontar. Porque na primeira dor de barriga financeira você corre para o agiota, você corre para o banco. Em quem está a sua confiança? Existe um texto maravilhoso na Bíblia que diz assim: uns confiam em, outros confiam em, mas e nós? Sabe por que nós confiamos no Senhor? Porque quando nós elevamos os nossos olhos para o monte, nós sabemos muito bem da onde vem o nosso socorro vem do... Se coloque de pé em nome de Jesus.